Episódio 8 – As recompensas da dor. O Silverback estava de costas para mim, uma muralha de músculos coberta por pelos esbranquiçados com veios prateados, respirando pesado enquanto parecia caçar algo. A criatura não me havia notado, e meu corpo oculto pela penumbra e pelo silêncio absoluto com o qual aprendi a caminhar. A maioria atacaria agora, mirando a nuca ou a parte de trás dos joelhos, onde a proteção natural do monstro é menor. Mas eu não. O que eu busco não é uma vitória fácil. Eu quero a dor. Quero sentir meus limites. Preciso dessa luta. Saí da sombra e fiz questão de pisar com firmeza. O som ecoou nas paredes do corredor e o Silverback virou o rosto devagar, os olhos injetados em sangue me encarando com selvageria. Vamos ver do que você é feito? Ele rugiu, e o som foi tão forte que minhas costelas vibraram. Então avançou em uma muralha viva quebrando a distância com passos pesados. Eu não me movi. Deixei que ele viesse. O primeiro soco quebrou uma das colunas da caverna quando desviei por centímetros. A onda de impacto me empurrou contra a parede, mas meus olhos não piscavam. O instinto de sobrevivência brilhava como fogo em minha mente, cada nervo aceso, antecipando os movimentos da criatura. Meus músculos começaram a aquecer. A dor também. Tomei o segundo golpe no ombro. O impacto me lançou para o chão, mas rolei antes que ele pudesse esmagar meu crânio com um pisão. A dor se espalhou em ondas, e a clavícula estava trincada. Mas isso era bom. Era necessário. Levantei. Avancei. Minha lâmina cortou superficialmente o bíceps esquerdo do monstro. Ele rugiu de dor, e um segundo depois sua mão gigante me acertou o peito. Fui arremessado por 3 metros. Escorreguei no chão rochoso, rasgando o manto e cortando os cotovelos e a lateral das costelas. Fiquei de joelhos, tossindo sangue. A visão tremia. Mas eu ri. Isso é isso que eu precisava. O Silverback não parava. Ele investia como uma besta furiosa, e eu era apenas um inseto teimoso diante dele. Mas os movimentos dele eram mais fáceis de prever agora. Eu sentia o vento antes de cada soco. A pulsação dele vibrava no ar. O instinto não apenas me alertava, e ele me guiava. Comecei a dançar entre os golpes. Um passo para o lado, uma esquiva baixa, um giro para trás. O monstro urrava frustrado. Cada vez que eu conseguia escapar por pouco, meu corpo respondia mais rápido. A adrenalina misturada com a dor me jogava num estado de quase êxtase. A habilidade berserker estava cada vez me deixando ainda mais forte. Deixei que ele me acertasse um chute nas costelas. Ouvi o som da fratura. Mas aguentei. Contra-ataquei com um corte profundo no flanco. A carne se abriu, espirrando sangue quente. O Silverback hesitou por um instante. Eu não. Avancei. O som metálico da espada batendo contra os ossos. O cheiro de sangue e suor. A sensação de que algo dentro de mim estava acordando de verdade. Mas a luta ainda estava longe de acabar. Meus dedos sangravam. A espada estava escorregadia, marcada por cortes repetidos e secos contra a couraça do Silverback. Meus pulmões pediam ar. As costelas fraturadas criavam uma dor latejante constante, e a perna esquerda cedia de tempos em tempos. Mas eu continuava de pé. O Silverback também estava longe de ser o mesmo. Sua pelagem estava suja de sangue, o meu e o dele. O braço esquerdo pendia com dificuldade, e ele mancava. Mesmo assim, seus olhos ainda queimavam com fúria. Ele rugiu outra vez, como se quisesse esmagar o mundo com o som. Aquele urro e não me intimidava mais. Eu me aproximei sem hesitar, ignorando as pontadas em cada parte do meu corpo. Ele veio com um soco curvado, tentando esmagar minha cabeça. Mas agora, seus movimentos pareciam lentos. A batalha me havia afinado. A habilidade instinto de sobrevivência não era mais apenas um alerta, era um sexto sentido absoluto. Me abaixei, deslizei sob a guarda dele e cravei a espada na parte interna da coxa. Um ponto cego, frágil. A lâmina entrou até o cabo. O urro dele virou grito de dor. Meus olhos estavam arregalados, o coração pulsando em uníssono com a da criatura. Eu sentia tudo. O momento da virada. Mas ele não caiu. Tentou me esmagar com uma cotovelada, girando com o braço bom. O golpe pegou de raspão, e me jogou contra a parede da caverna. Sangue escorreu pela testa. A visão piscou. O corpo queria ceder. Fica de pé, eu disse a mim mesmo, entre os dentes. Você não chegou até aqui para morrer rastejando. Com um grito rouco, me lancei contra ele mais uma vez. A próxima sequência de golpes foi instintiva, animalesca. Desviei de mais 3 ataques, cortei o tendão do calcanhar, cravei a adaga reserva nas costelas, e por fim, com um salto desesperado, enfiei a espada pela garganta do monstro e direto entre as placas da armadura óssea. O Silverback parou. Tremeram-lhe as pernas. E então caiu com um estrondo que fez o chão vibrar. Eu desabei de joelhos ao lado do corpo, arfando. Sangue na boca. Tudo doía. Mas eu estava vivo. Mais do que isso. Eu havia vencido. Uma notificação silenciosa surgiu diante dos meus olhos, no formato familiar do sistema. Nível up. Seu corpo superou os limites impostos pelos deuses. Você atingiu o nível 2. Senti na hora. Uma corrente de energia explodiu dentro de mim, como se cada célula queimasse com uma força crua e nova. Minhas feridas começaram a fechar devagar.
O cansaço e ainda estava lá, mas algo mais havia despertado. Força. Resistência. Clareza. Uma nova habilidade, julgamento do último suspiro. Nascida do sentimento de lutar mesmo quando tudo parece perdido, como uma súplica final ao destino. Efeito, só pode ser ativada quando o usuário está abaixo de 50% de HP. Durante 8 segundos, todo o seu poder é dobrado. Após o uso, o usuário fica exausto. Levantei com esforço e olhei o cadáver do Silverback. O sangue já começava a ser absorvido pela dungeon. Eu estava coberto por ele também. Mas pela primeira vez, desde que cheguei nesse mundo, senti algo raro. Orgulho. Sem pressa, me afastei. Era hora de sair daquele inferno pela última vez como alguém de nível 1. Meu corpo tremia. O sangue escorria de cortes profundos no peito, no braço, no rosto. Eu havia vencido e mais à beira da morte. Era como se cada músculo gritasse, cada osso implorasse por descanso. Não era seguro subir agora. Qualquer deslize e eu me tornaria a comida para o primeiro bicho que surgisse. Conhecia um recanto seguro, uma daquelas câmaras largas e vazias no 11º andar, com apenas uma única entrada. Era apertada, abafada, mas raramente surgia algo ali. Me arrastei até o canto mais escuro, tirei a mochila das costas com dificuldade e bebi 2 poções de uma só vez. O líquido queimou descendo pela garganta, e senti meus ferimentos começarem a fechar, lentos. Ainda assim, permaneci imóvel. Fechei os olhos. Respirei. E esperei. O tempo ali dentro não seguia as regras da superfície, mas calculei que fiquei quase 1 hora ali, só respirando e tentando voltar ao eixo. Mesmo com os cortes estancando, ainda doía. Ainda ardia. Subir todos aqueles andares até a saída seria outro combate. Onde o inimigo era a exaustão. Cada corredor vencido foi uma vitória. Cada lobo ou verme ignorado no caminho, uma bênção. Movia-me em silêncio, pelas rotas mais conhecidas, evitando combates a todo custo. O verdadeiro desafio da dungeon é esse, e ela não termina quando você vence. Ela termina quando você sai vivo. Quando a luz da superfície finalmente tocou meus olhos, não foi alívio. Foi choque. O ar fresco do dia me bateu no rosto como uma onda gelada. Minhas pernas ainda doíam. Meu braço ainda latejava. Mas eu estava fora. Dessa vez, não desviei os olhos das pessoas. Não olhei só para o chão como um animal ferido. Quis saber o que viam quando me viam. E o que vi foi respeito. Alguns comerciantes na frente das barracas pararam por um segundo. Um anão de armadura bateu de leve no ombro do amigo e apontou discretamente. Uma aventureira jovem sussurrou algo para a companheira e ambas sorriram. Havia admiração nos olhos deles. Não era medo, nem desdém. Era reconhecimento. Eles estavam acostumados a me ver sair nesse horário, todos os dias. Acho que não sabiam meu nome. Mas sabiam o que eu era. Aquilo me aqueceu mais do que qualquer poção. Me ergueu. Me deu um motivo a mais para continuar me esforçando. Segui até a pousada onde estava hospedado. Tomei um banho longo, deixando a água quente limpar o sangue seco, a sujeira da dungeon e o gosto metálico da morte que ainda sentia nos dentes. Depois desabei na cama e dormi pesado até o fim da tarde. Quando acordei, o corpo ainda reclamava. Mas, pela primeira vez em semanas, decidi me dar um presente. Me vesti com roupas limpas, simples, e fui até as fontes termais de Orario e o lugar que alguns chamavam de fonte de benevolência, famosa entre aventureiros e cidadãos comuns. Um lugar de paz. O vapor quente envolveu meu rosto assim que entrei. Lá dentro, os sons da cidade se apagavam. O estresse se dissolvia nos vapores. Entrei na água devagar, sentindo cada parte do meu corpo ser envolvida pelo calor reconfortante. Ali, por alguns minutos, eu não era um assassino, nem um guerreiro, nem uma aberração. Apenas um homem cansado, que havia dado tudo de si e sobreviveu. Sorri. Um sorriso real, leve. O primeiro em muito tempo. As águas quentes cobriam meu corpo até o pescoço, e o vapor denso flutuava em nuvens suaves, abafando os sons ao redor. O silêncio ali dentro era um convite à introspecção. E como sempre acontecia quando eu relaxava e a memória começava a trabalhar. Forçando os pensamentos para recuperar as lembranças do mundo original, tentei organizar mentalmente os eventos futuros e ao menos, os mais importantes. Não podia mais viver ao acaso. Agora que eu havia subido para o nível 2, os riscos cresciam. Meus passos precisavam ser planejados. Calculados. Havia vários pontos críticos vindo por aí. Um deles era o recrutamento de Velfcrozo, que, canonicamente, aconteceria em breve. Outro era a rixa entre este e o deus Apolo, o que culminaria em um conflito direto entre famílias. Mas o que realmente me deixava inquieto era o ritual da família Ishar. Aquela organização era um ninho de cobras. Política, manipulação e carne. O distrito do entretenimento todo era um campo minado. E no centro disso tudo, havia Aruime. A raposa. A prostituta prateada que sorria com tristeza. Mas não era só por pena que eu pensava nela. Era pelo que ela carregava. O ritual que ela usaria. O poder de conceder aumento temporário de nível a outra pessoa. Um buff capaz de aumentar o nível de uma pessoa temporariamente em um. Aquilo era algo que eu queria para mim. E eu pensava nela desde o dia em que pisei nesse mundo.
Meu poder me permite roubar as habilidades de quem eu mato. Mas aquela habilidade eu nunca a vi sendo usada nela mesma. Ela sempre fortalecia os outros. Seria possível usá-la em mim? Ou ela era limitada a terceiros? Será que valeria a pena arriscar e eliminá-la? Fechei os olhos, imerso na água até o queixo. Não agora, pensei. Mas em breve, vou ter que decidir. Refleti sobre os membros da família Ishar. Tinha dois problemas grandes ali. Um era Frini Jamil, a cara de sapo. Aquela criatura nojenta com força bruta suficiente para enfrentar monstros com as próprias mãos. A outra era o homem que servia como guarda-costas pessoal da deusa, calado, forte, quase sempre nas sombras. Mas era Frini quem mais me incomodava. No anime, ela só foi derrotada quando enfrentou Ottar, o nível 7 da família Freya. Mesmo em grupo, enfrentá-la seria suicídio. Seu corpo era praticamente uma muralha ambulante, sem contar a resistência física monstruosa. Minha mão escorregou pela borda da piscina, respingando água quente ao lado. Fiquei ali, parado, encarando nada por alguns segundos. O plano começou a se formar devagar, uma peça após a outra. Algo cruel, silencioso e funcional. Murmurei, quase sem perceber. Eu tenho um plano. Aquela sapa vai morrer nas minhas mãos, e vai ser fácil. Sorri. Um sorriso frio, solitário. E voltei a mergulhar o corpo até os ombros, com o vapor escondendo meu olhar. Os músculos pareciam mais leves, o cansaço havia desaparecido por completo, e, pela primeira vez em muito tempo, eu sentia um resquício sincero de bom humor, como se tivesse vencido algo mais profundo do que uma batalha. Em vez de voltar direto para a estalagem, deixei os pés me levarem até o centro comercial da cidade. As lojas ali eram bem diferentes dos mercados voltados a aventureiros. Eram lugares com vitrines envidraçadas, tecidos dobrados com precisão e vendedoras que tentavam adivinhar o poder de compra dos clientes só com um olhar. Entrei em uma delas com um breve aceno. Escolhi dois conjuntos mais finos, bem diferentes das roupas gastas de combate. Um deles com tons escuros, elegantes e discretos, para usar em situações mais formais. O outro, um pouco mais claro, ainda prático, mas com cortes que valorizavam os ombros e o porte. Nada chamativo, apenas melhor. Enquanto experimentava as peças no provador, parei por um instante diante do espelho. Era estranho me encarar com atenção depois de tanto tempo e meus dias haviam sido consumidos por batalhas, sangue e silêncio. Mas ali, sob a luz suave da loja, notei o quanto havia mudado. Meu corpo estava mais definido, o peitoral e os braços marcados pelo esforço repetido de dias e noites na dungeon. O rosto, mais fino, com as linhas da mandíbula evidentes. Até os olhos pareciam mais fundos, mais vivos, como se finalmente refletissem alguém que sabia o que estava fazendo. Sorri de canto, satisfeito. Eu estava bem bonito agora. Com esse corpo, e na minha vida passada, eu teria pegado a mulher que quisesse. Mas o que realmente me fez parar diante de uma vitrine foi o vestido. Um conjunto feminino, simples, mas bonito. Tons azul claros com detalhes brancos, uma fita lateral e tecido leve o bastante para dançar com o vento. Era o tipo de roupa que combinaria com uma deusa que se esforça demais por alguém como eu. Paguei em silêncio, ignorando os comentários da vendedora que achava estar diante de um homem apaixonado. Com os pacotes em mãos, saí da loja e respirei fundo. O sol já começava a descer no céu. Agora, só me restava encontrar Estia. E ver aquele sorriso que, por alguma razão que eu ainda não entendo, e eu queria continuar vendo.